Hoje é dia 22 de maio, é o Bitcoin Pizza Day. Nesta data, lá em 2010, aconteceu o primeiro uso do Bitcoin na vida real, quando um programador, Laszlo Hanyecki, comprou duas pizzas e pagou por as duas pizzas 10 mil Bitcoins. Hoje são bilhões de dólares. E, obviamente, porque houve uma mega valorização deste ativo e seria, se fosse convertido a preço de hoje, a compra mais cara da história. Você podia comprar pizza para toda a humanidade por centenas de anos. Enquanto isso, a gente vê cada vez mais empresas com Bitcoin dentro dos seus caixas. A SpaceX, por exemplo, de Elon Musk, anunciou que tem quase 1,5 bilhão de dólares em Bitcoins em caixa. Essa informação veio à tona com a entrega dos documentos para o IPO da empresa e acaba reforçando a aproximação entre o mercado cripto e as grandes empresas. Sobre essa história toda, a gente conversa agora com o CEO da Financial Move, Tasso Lago. Tasso, obrigado por estar aqui com a gente. Faz sentido empresas terem Bitcoin dentro de seus caixas? Boa tarde. Obrigado você, Naka. Boa tarde. Olha, a gente viu esse movimento começando com a MicroStrategy, né, do Saylor, que a tese central do Saylor é que o dólar vem perdendo o seu poder de compra, né, mediante a inflação, e o mundo não via isso dessa forma. Então ele disse claramente que ele preferiria ter Bitcoin em caixa do que dólar, porque o dólar perde valor ao longo do tempo. Então, ele inicia esse movimento e ele é o grande vanguardista, né? Ele palestra no mundo inteiro sobre o que ele está fazendo, seja com a MicroStrategy ou seja com outro instrumento, né? O Strategy, que paga 11% de juros em dólar ao ano e ele se financia para comprar mais Bitcoin. Então, eu vejo que é uma nova tendência e não é só a Strategy ou a MicroStrategy, né? Tem diversas empresas, entre elas duas brasileiras, mas a Amélios foi a primeira a utilizar essa estratégia. Eu tive com o Israel, ele disse que foi para a empresa dele foi maravilhosa, porque, na minha visão, traz mais visibilidade, mais acesso ao crédito. E hoje, países, né, até mesmo Trump, né, ele instituiu uma reserva estratégica de Bitcoin dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem Bitcoin e aí se questiona se vão começar a comprar Bitcoin para ser também um ativo de diversificação, assim como é o ouro. O Larry Fink, da BlackRock, ele mesmo diz que o Bitcoin é o ouro digital. Então hoje nós temos Fidelity, Vanguard, todo mundo sendo pró-Bitcoin e nós estamos em 2026, naturalmente. O mundo mudou e, na minha visão, uma empresa de tecnologia ou até mesmo um fundo, um investidor, não ter Bitcoin, ele tem basicamente que se explicar por que ele não tem. Então tá, peraí, então vamos dividir essa conversa em partes aqui. Uma coisa, obviamente, é você, eu, as pessoas que têm investimento no mercado financeiro que querem diversificar e colocam um pouquinho da grana ali na renda fixa, um pouco na renda variável, um pouco em cripto, um pouco, né, em moeda brasileira, em moeda estrangeira, enfim, diversificação no investimento. Outra coisa que é diferente são empresas que têm no seu CNPJ ali, no seu CNAE, atividades das mais variadas e que têm Bitcoin, têm criptos dentro do seu caixa. Qual que é o racional para uma empresa ter Bitcoin em caixa? Porque, por exemplo, SpaceX trabalha com o mercado aeroespacial. Amélios era uma empresa até anteontem de cashback. Onde é que encontra o cripto com um negócio, com esse KNAI, com essa atividade econômica? Existe o viés, naturalmente, de você falar assim, olha, Tasso, para mim, se a empresa está usando caixa para comprar Bitcoin, ela tinha que distribuir mais dividendo e deixar que o acionista decida o que fazer com o seu dinheiro. Isso também já foi muito falado. E até eu acredito que isso é um prisma muito válido, mas quando a gente olha a empresa encarteirando o Bitcoin, eu quero que a gente olhe por um viés não só, né, de utilidade, porque se a empresa gira em real, você tem que ter real em caixa. Se a empresa gira em dólar, você tem que ter dólar em caixa. Só que o fato de você ter um encarteiramento de Bitcoin na sua tesouraria, ela gera um barulho
E esse barulho, por mais que não seja um barulho contábil ou quantitativo, ele gera maior atenção para o que a sua empresa está fazendo. Isso é um prisma. E se a gente for ver, bora falar do caso da SpaceX. 1,5 bi de dólar em caixa em Bitcoin não é nada relevante perante o total do valor da SpaceX, que vai ser um IPO trilionário. Sim. Né? Então, muitas vezes, o simples fato de você ter Bitcoin, nem que seja 0,5%, 1%, 0,3%, ele faz mais barulho do que de fato o percentual é. Mas a tese central de todo mundo que tem Bitcoin em carteira seria um pouco da lógica 2.0 do ouro. Naturalmente, a gente tem o ouro como reserva principal, mas o Bitcoin, né, ele tem sido categorizado como novo ouro digital. Sim. E aí, não acho que seja pelo viés de especulação. Eu não acho que o Elon Musk quer que a Tesla ganhe dinheiro comprando Bitcoin. Não, perfeito. Então, não, é muito legal a sua explicação, porque tem uma racionalidade, e ela é uma racionalidade muito mais do buzz do que do resultado financeiro, pelo que você me explicou, certo? O buzz que se gera quando o Melius anuncia que está comprando, entesourando um monte de Bitcoin, gera ali uma reação, até porque tem muitos veículos de investimento que não podem ter posição em cripto, mas podem ter ação de uma empresa como o Melius, por exemplo. Isso acaba tornando ali o investimento em cripto com um segundo layer e permite para muita gente que, em tese, não poderia ter essa posição. Isso também acaba gerando valor para essas empresas, né? Perfeitamente. E hoje a gente tem uma maior aceitação, tanto de fundos ou fundos de pensão, que hoje é permitido mais você comprar Bitcoin. Se a gente tivesse em 2021, 22, 23, tinha todas as regras diziam que não é possível. Então, qual era a melhor estratégia para um fundo que quer se expor a Bitcoin, né, lá em 22 e 23? Qual era o caminho? O caminho era, e ainda é, a MicroStrategy. Se você for ver o comportamento do preço da ação, ela tem um alto grau de correlação com o Bitcoin, inclusive com um beta maior, né, com uma variação maior. E existe até a tese, porque se você for comparar o preço que a MicroStrategy está hoje versus seu topo histórico e o preço hoje do Bitcoin versus seu topo histórico, existe a tese de que se você comprar a MicroStrategy, o seu potencial de lucro é 2 a 3 vezes maior do que se você comprar Bitcoin. Mas aqui nós estamos falando de especulação. Claro. Né? Então, eu, Tasso Lago, você, a gente quer comprar Bitcoin, Ethereum, para ganhar dinheiro. Mas o jogo da Melius, o jogo da Strategy, muitas vezes ele é até um jogo de crédito. Porque eles conseguiram mais acesso ao crédito mediante essa estratégia, mediante até... Isso é bem então, interessante, assim, porque aí você tem um ativo ali que, em tese, pode reduzir o seu risco diante do credor e aí você consegue um juro menor. Isso é bem interessante mesmo. Assim. Agora, sou eu que sou velho aqui nessa conversa. Eu lembro, por exemplo, de quando a gente teve aqui no Brasil, lá no começo dos anos 2000, uma empresa que fazia salsicha, que é a Sadia, que começou a gerar mais resultado na sua tesouraria, fazendo operações de câmbio, do que vendendo frios, embutidos e presunto. Isso, aí o mercado mudou de uma hora para outra, eles estavam posicionados na ponta que estava errada e levaram um baita prejuízo e naquela ocasião a empresa quase quebrou e ela foi absorvida pela Perdigão, a grande arquirrival. Muita gente aponta essa crise da Sadia como sendo um problema gerado por, olha, você foi fazer aquilo que você não sabe fazer, que é fazer tesouraria, operação de câmbio e tal, acabou gerando este problema. Qual é a dica para quem é empresário, tem uma empresa, um CNPJ e decide se expor a um cripto para não cair nesse erro? Olha, na minha visão, para o CPF médio, para o CNPJ médio, que não é nenhum Michael Saylor ou não é nenhuma empresa listada em bolsa, eu vejo como especular com caixa da empresa para o médio, não para o jogo dos gigantes, para o médio, para a vida real ali. Eu vejo que é especular com caixa da empresa. E aqui no Brasil, muitas pessoas ainda têm problema de capital de giro, de fazer o caixa ter para 18, 24 meses de runaway, né, para a empresa não quebrar. E brasileiro, e eu falo por experiência própria, ele tem muito na veia ali a veia de ganhar dinheiro, a veia de especular.
Eu, Tasso Lago, na minha empresa, eu não compro Bitcoin porque eu não tenho uma estratégia que me gere crédito para eu conseguir me alavancar nesse sentido. Talvez seja até alguma limitação minha, mas eu diria para um brasileiro médio, para o CPF médio, que esse é um jogo de gente que vai, né, utilizar a estratégia de Bitcoin na tesouraria como um certo tipo de marketing, como um certo tipo de facilitar acesso ao crédito, e isso vem crescendo bastante até. Existem empresas, cada vez mais empresas, existem criptos comprando empresas na Bolsa Nasdaq, que empresas, né, à beira da falência ali, elas compram essas empresas e fazem uma DAT, né, que é uma tesouraria da própria cripto. Por quê? Porque também por acesso ao crédito, mas são estratégias mais sofisticadas, é uma visão um pouco mais global, e eu vejo que nós brasileiros, acho que a gente tem que especular em cripto ou investir em cripto com um percentual de capital adequado, seja 5 a 10% do patrimônio na pessoa física. A pessoa jurídica, né, eu acredito que você só vai fazer isso se tiver uma clareza muito grande que você não está especulando e indo para um cassino, porque cripto não é só Bitcoin, né? Então, se o empresário comprar Bitcoin, eu fico tranquilo, porque o Bitcoin, na minha visão, tende a crescer bastante ao longo do tempo. No entanto, também é válido a gente salientar que hoje o Michael Saylor tem acho que 4% do supply total do Bitcoin, ou um pouco mais. 4% de todos os Bitcoins que serão criados. Então, isso também é um risco de concentração na mão de uma pessoa. Então, em algum momento, 2027 ou 2030, a gente pode ter algum estresse de mercado com alguma venda de Bitcoin do Michael Saylor, que isso pode fazer com que o preço despenque, e aí a gente tem o cálculo, né, das empresas que têm Bitcoin na sua tesouraria, e se o nível do Bitcoin, né, e da ação para o seu patrimônio líquido estiver abaixo de 1, essa empresa é obrigada a vender Bitcoin. Então, é uma nova fase para o mercado cripto e para o mercado institucional. Bitcoin vem crescendo bastante, essa tática vem crescendo bastante, fundos vêm encarteirando, BlackRock, que antes era contra, vem encarteirando, JP Morgan, que antes falava que Bitcoin era golpe, né? Estava lá na Consensus em Miami, uma grande feira de cripto, falando sobre o Kinesis, que é basicamente, eles descobriram que enviar dinheiro via blockchain tem menos fricção. Então, todos os grandes players que eram contra criptoativos, hoje estão vendo formas, né, de participar desse ecossistema, porque um ambiente descentralizado não se mata. Então, eu vejo um grande futuro, mas tem as suas nuances, e naturalmente, tá? Não é estável, tem pontos de estresse, mas se você for ver Tesla, Nvidia, tem mais volatilidade que o próprio Bitcoin em si hoje. Sensacional. A gente conversou com Tasso Lago, CEO da Financial Move, que nos trouxe de maneira muito transparente aqui riscos, oportunidades, possibilidades e o racional por trás dessa estratégia. Tasso, obrigado pela conversa franca aqui. Bom fim de semana. Obrigado para você também. Tchau, tchau.